Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Burke Knockout. Eu sou o Diego Rosa, ao meu lado, esse senhor de boina, Pedro Henrique. Solta essa vinheta que tá mais desatualizada que os dados do Macron. Bom, para você que não sabe, o Burke Knockout é um resumo semanal de notícias que aconteceram nessa semana, por isso que ele se chama um resumo semanal. Eu apresento e o Pedro Henrique, que é um senhor que eu encontrei na praça jogando dominó, comenta. Ele dá a opinião dele sobre as notícias, né, Pedro? Isso aí. Boa noite, Pedro. Boa noite. Você? Exato, tô ótimo. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Agora eu descobri o meu estilo. Você descobriu. O Exato. Pedro tá reformulando eu o seu guarda-roupa. Eu tô na época de descobertas. De descobertas. É. Espero que você não descubra muita coisa. Essas frases é que as professoras de sexologia, né? Mas tudo bem. Meio Laura Miller, isso aí que Exato, você disse. é. Bom, Pedro, que bom estar aqui com você hoje. A gente tem bastante coisa pra falar. Uma semana super agitada, né? Que semana que não é agitada na política brasileira? Acontece muitas coisas mesmo. Só que nessa semana a gente teve um rapaz que tentou botar fogo no ônibus e alguém que botou fogo na Amazônia. Então, assim, acho que hoje O do ônibus foi na terça ou segunda? Eu não lembro exatamente. não me recordo. Eu sei que Foi segunda, isso né? foi na terça-feira, a produção tá falando que Não foi foi na na terça. terça-feira. Eu ia falar que se fosse na segunda, o cara desocupado, né, cara? Desocupado. Meu Segunda-feira, Deus do céu, botar na fogo. segunda. Na terça, tudo bem. Não, na sexta eu entendo, mas assim, na segunda, cara. Enfim, vamos falar disso então, né? Porque na terça-feira, um rapaz lá pegou um ônibus no Rio de Janeiro, fez 37 reféns e quando ele fazia esses Mais de reféns 37, na ponte... eu acho, né? Foram soltando algum no começo, é. Mas o número que eu tenho aqui é 37, então você para de me contrariar ao vivo. Tá bom, Obrigado. mas era mais, gente, só pra saber. Ok, é uma margem aí. Um ônibus lá na ponte Rio-Niterói, que fica no Rio e leva até Niterói. Ah, não, Diego. Obviamente. Então, esse rapaz estava lá fazendo suas vítimas enquanto chegou o pessoal do BOPE. O pessoal do BOPE abateu como que eu chamo o rapaz? Eu posso chamar ele de bandido? De vítima da sociedade, Vítima da sociedade. Foi abatida por uns snipers aí treinados do BOPE, a pedido de Wilson Witzel. Isso gerou grande polêmica. Que você comentasse esse grande acontecimento do ano. Pois é, o que aconteceu ali foi uma situação de sequestro. E para aqueles mais antigos, já houve um caso desse no Rio de Janeiro, né? No sequestro do ônibus. Se não me engano é 347 o número do ônibus. Ficou famoso no mundo todo, teve até filme. Onde no final o policial acabou acertando o tiro na refém. E o Rio de Janeiro ficou maculado com essa situação, né? Caso Eloá. Também o caso Eloá agora em São Paulo. Então houve vários fracassos em situações análogas, né? E isso levou as polícias, tanto de São Paulo como de Janeiro, se especializarem mais nessa situação e utilizarem o sniper como situação final mesmo da negociação, quando psicólogos e demais profissionais veem que não tem outra saída a não ser o tiro fatal mesmo. E foi o que aconteceu ali, o tiro fatal. Mas por que eu recordei essa história? Justamente para justificar que já houveram tentativas recorrentes de contornar a situação para que não houvesse o tiro, né? Ou quando houve a utilização do tiro, não foi feito por um profissional de sniper e as situações terminaram de maneira catastrófica, né? Eloá morreu e a sequestrada Eloá foi em São Paulo quando o governador era José Serra? Eu acho que foi José Serra. O José Serra não autorizou o tiro na época. Isso é muito explicado por aquele Marcos Duval, né? Que foi chamado às pressas como conselheiro da SWAT para a situação. E ele aconselhou o tiro fatal. O José Serra, como um bom bundão comunista que é, não autorizou o tiro e Eloá morreu, né? Então essa foi a situação. E agora o erro do sequestrador foi não calcular que o Witzel era mais louco, né? Então assim, mas expulso. Por favor. O Witzel, ele autorizou de bate-pronto, né, o tiro fatal. A decisão, é bom colocar, é do comandante de polícia. Ele tem autorização para dar o tiro fatal.
Só que o governador ele é consultado justamente por conta dos trâmites políticos, porque se o tiro dá errado, cai tudo no colo do governador, né? Exato. É o governador que errou, é o governador que foi um bundão, etc. E o vice autorizou, o comandante também. E numa situação de alto risco, porque depois o Globo entrevistou um dos policiais que estavam à frente da negociação, e parece que quando o tiro aconteceu justamente quando o sequestrador estava voltando no ônibus Ele para saiu, atear né? fogo. Isso vale ressaltar que o sequestrador ele saiu do ônibus algumas vezes pra negociar, pra conversar com a polícia. Eu conheço muitas né? pessoas burras, mas esse sequestrador é devoto do padre do balão, isso eu tenho certeza. Então, porque mas pra sair claramente ele estava perturbado, né? Não é fazendo advogado do cara, não. Tanto que eu comemorei não a morte dele, mas a libertação dos 37. Então, eu elogiei muito nas minhas redes sociais a atuação da polícia, uma atuação firme. Mas claramente o rapaz estava perturbado. Você vê a feição dele era de alguém que estava fora de si os mesmo. reféns falaram isso, né? Que ele estava em um estado meio psicótico, não sei se Exato, essa palavra é exato. correta. Mas pra um cara sequestrar um ônibus e querer tacar fogo, eu Ele acho que no estava mínimo... com gasolina. Tinha ressaltar isso aqui, não deixou nenhum inocente ferido. Eles disseram que o tiro do sniper ele foi desnecessário, porque não precisava matar, podia ter dado um tiro para imobilizar, ou que eu ouvi isso também, que o sequestrador ele não oferecia um risco de uma vítima fatal. Na verdade, ele estava com gasolina, ele estava com um isqueiro, e também, e eles estão alegando isso porque o sequestrador usava uma arma de brinquedo. Só que como que a polícia vai saber Não, que é uma arma de foi brinquedo? até uma coisa que eu disse no meu Twitter. Uma dica importante para os jovens de hoje é: caso você vá sequestrar um ônibus, a polícia não vai ligar para se a sua arma é de brinquedo ou não. Aliás, se você Se não você sequestrar um ônibus com 37 pessoas pra tacar fogo nele, seus riscos de levar um tiro diminuem drasticamente. Exato. E outra coisa, Fica a dica. outra coisa também, o cara levou gasolina para dentro de um ônibus, tinha um isqueiro e ia até a fogo. Se isso não é eminentemente um caos programado, o que vai ser? É o tipo da situação que não tem como o governador e a polícia ir bem. Porque se mata, acontece todo o discurso que aconteceu. Discurso progressista, né? Matou, tá dando glórias à morte do menino, etc, etc, etc. Se o cara consegue atear fogo dentro do ônibus, a mesma coisa. A polícia foi ineficiente, o governador foi bundão, então não tem como agradar. O discurso nunca vai ser favorável à polícia. Né? Só que hoje a polícia tem outra postura, é isso que eu gostaria de enfatizar. Hoje a polícia do Rio de Janeiro tem absolutamente outra postura. A negociação durou 4 horas, a Eloá, se não me engano, durou dias, 1 dia ou 2 dias, não lembro exatamente agora, de cabeça. A negociação acontecendo. Chegou num dado momento que o Durval, Duval, né? Marcos Duval, ele falou claramente, após 5 horas, 6 horas de negociação, era óbvio que o menino não ia soltar ele lá. Era óbvio, todo mundo que entende minimamente dessa situação sabia. Mas mesmo assim tentou se levar, empurrar com a barriga e deu no que deu. Então, só para encerrar o comentário, parabéns, Witzel, parabéns à polícia, principalmente, né? O tiro do sniper foi preciso, fez ele cair, posteriormente houveram mais tiros para finalizar a situação. Foram 6 perfurações. Para que não tivesse chance mesmo da situação se arrastar e nem ele ter a possibilidade de atear o fogo, né? Então, parabéns à polícia e que isso aconteça mais vezes. Não a morte, mas a finalização do processo de sequestro sem vítimas. Vamos falar então do Witzel? Porque o Witzel, né, chegou lá na Ponte Rio-Niterói comemorando mais ou menos como o Pelé comemorou. E a postura do Witzel foi criticada por alguns. Eu, particularmente, não me importo se ele comemorou. Acho que faz parte da adrenalina que ele estava passando ali também. Lógico que também tem interesses políticos ali. Pra mim, aquele soco ali é um soco da reeleição do Witzel. Ou também até, quem sabe, o Witzel se candidatar aí pra um cargo maior, de repente, à presidência da República. Não sabemos o que vai acontecer nas próximas eleições. Queria saber se pra você o Witzel foi um pouco oportunista, se o pessoal tá chorando à toa, enfim. Então, a situação... É um sequestrador, raio.
Eu tô preocupado com 37 vítimas. Não tem nada a ver. Ai, tá comemorando a morte do rapaz. Ué, foi necessário matá-lo pra salvar 37 vidas. A conta aqui tá positiva. Então, assim, não tem nada a ver com isso. Eu não faria, porque passar a seriedade da situação. Pera aí, a gente teve um caso que uma das maiores travessias do Rio de Janeiro foi paralisada por conta de um sequestrador que ameaçava atear fogo no ônibus com 37 pessoas. Sim. É seríssimo. Então, comemorar daquele jeito, pra mim, não caberia. Mas eu não condeno, justamente voltar no que eu falei antes. Se desse errado, todo mundo... A Globo News estava preparadíssima. Eu assisti pela Globo News. A Globo News estava preparadíssima para jogar tudo no colo do Vítor. Tudo. Os especialistas já estavam ali. Especialistas. Já estavam parasitando. Já estavam se fazendo ilações de como deveria atuar a situação. Enfim, o circo estava armado. Estava tudo preparado. Então, assim, o soco dele no ar, para mim, foi a comemoração do UFA mesmo. De alívio. Deu certo. A gente conseguiu libertar 37 reféns. Então, pra mim, eu entendo a comemoração dele e não acho que foi desrespeitosa. Tanto que parece pra mim que nem a família do e tocar esse ponto agora, a família do sequestrador entendeu dessa maneira. Pode chamar de vítima, mas a família do sequestrador, que foi abatido pela polícia, deram primo, mãe, deram verdadeiras vítimas, eles sim. Deram entrevistas dizendo que ainda bem que eram eles que estavam chorando e não as famílias das outras 37 pessoas. O que mais a gente tem que comentar mesmo? O Witzel, pelo que parece, a população ali que estava pelo menos na ponte apoiou. Vibrou Witzel, junto. Com certeza tem interesse político, tudo na política não se faz com bons sentimentos. Isso é uma grande verdade. Isso vai virar uma grande cartilha para ele na sua eleição. Lógico. Vai usar essa situação ao extremo. Fez o que tinha que ser feito, eu tô com você. Não tem que ficar criticando não a postura do Witzel, até porque nas entrevistas, no tratamento dele com a imprensa, ele foi, digamos assim, politicamente correto. Disse que o ideal seria que não morresse ninguém, então não teve aquela coisa, aquele jargão, sensacionalista. Comemorou, deu uma entrevista ponderada, fez muito bem, pontos para o governador do Rio de Janeiro. Então vamos agora falar de uma outra coisa importante, Pedro, porque eu tô ligando pra minha tia que mora no Amazonas e ela não atende, só chama. Interessante. Essa piada horrível. Foi muito boa. Foi não. A piada boa foi o GTA. O vídeo do GTA, se você não viu. Você não viu? Meu Deus. O Bolsonaro no GTA tacando fogo na Amazônia. Tinha uma girafa lá, gente. Tinha uma girafa, a gente vai falar da girafa já. Inclusive, você conhece os ursos polares da Amazônia? Não, só conheço os cangurus. Lógico que você não conhece. O Bolsonaro acabou com todos eles. Ah, faz sentido. Migraram pra Ilha do Lost. Exatamente, migraram pra Ilha do Lost. Por quê? Queria que você comentasse isso, porque as redes sociais estão fervorosas com esse assunto da Amazônia. Todos amam a Amazônia, Pedro. E parece que teve um incêndio e a esquerda, sem mais nenhuma justificativa, atribuiu aí as queimadas. Levado a um grau tão alto que é assustador. E quando eu digo mentira, eu não estou dizendo opiniões diferentes, eu estou falando de fatos. Os fatos estão sendo ignorados, fatos assim, dados na sua cara. O INPE, dados do INPE, dados da NASA, entende? Que são jogados no colo da mídia e a mídia ignora por troca de uma narrativa que claramente é mentirosa. Então, os dados do próprio INPE, que até um mês, 2 semanas atrás, o INPE era incontestável. Não, mas a situação é tão abissal, assim, de se discutir, que chega até a ser entediante. Eu vou tentar resumir aqui. A questão da Amazônia, tudo começou, não é por conta da queimada. Vamos esquecer essa narrativa. Isso que está acontecendo aqui é mentira. Macron mentiu, Merkel mentiu e a mídia está mentindo. O que acontece foi o seguinte: Bolsonaro contestou os dados do INPE. As pessoas que eram ligadas ao ramo ecologista, que dá uma grana lascada
não se enganem pensando que essa galera só quer salvar samambaia e a fauna e a flora brasileira. E os pandas E os brasileiros. pandas. Ninguém. Ó, para. Isso aí é discurso pra quem tá no ensino médio. Não vem com essa pro meu lado. É muita grana que rola, muita grana. E o diretor do INPE foi demitido, todo mundo sabe. Os dados foram contestados, parece que algumas com até certa razão. Um professor da USP saiu em defesa da contestação desses dados também. Enfim, não sei há quantos anos essa situação. O Ricardo Salles está lá para resolver isso. Fato é que a política externa internacional não gostou disso. Não gostou da contestação desses dados e retirou o apoio monetário a ONGs que trabalham na Amazônia. A ONGs, não a Amazônia. Vamos deixar isso muito claro. Pois bem, a Alemanha tirou 155 milhões de euros, ou de reais. Segundo o Bolsonaro, eles deveriam utilizar o dinheiro para reflorestar. Eu já vou falar das falas do Bolsonaro. 155 milhões de reais da Alemanha, 133 da Noruega. Esses dinheiros que vinham para o Brasil pagavam o salário de todas essas pessoas que trabalhavam nessas ONGs. Todas. E era numerosa, se eu não me engano, o número que foi dado pelo Bolsonaro foi de mais de 300. Então você imagina mais de 300 ONGs que sobrevivem desse dinheiro. Dinheiro do exterior que vem para o Brasil e eles não fazem absolutamente nada. Eu não conheço uma ONG, veja, tem queimada na Amazônia desde a época dos índios. Mas parece que a mídia descobriu hoje, mas existe. Desde a época dos índios. E desde a época dos índios está acontecendo essas queimadas. Porque é questão climática, não tem nada a ver. Claro que tem os idiotas que vai lá e queima pasto, mas via de regra, nessa época de ano é uma época seca, de umidade relativa do ar baixa e a queimada acontece sozinha, combustão espontânea da vegetação. E essas ONGs não fazem nada. Eu nunca vi falar de uma ONG reflorestando, eu nunca vi uma ONG entrando lá dentro da Amazônia para cuidar de índio. Eu desconheço dessa informação. Então, por ignorância, eu vou me abster desse comentário até aqui. Pois bem, o que acontece? O dinheiro cessou, o cano foi cortado e o dinheiro parou de chegar para essas ONGs. E são inúmeras ONGs que são ideologicamente ligadas à esquerda e ao progressismo. De maneira quase que imediata, a reação foi o seguinte: eles invadiram a mídia, tomaram o discurso globalista, né? Globalista aqui agora não entenda só o globalismo no sentido como a gente trata aqui, mas globalista de globo mesmo, o mundo todo começou a repetir o mesmíssimo discurso. Até o Leonardo DiCaprio. Ao ponto de entrar numa histeria absurda de Macron usar uma imagem para mostrar o queimar da Amazônia, uma imagem de 1980 e poucos, de uma queimada que aconteceu há 30 anos, mais de 30 anos atrás, mais de 40 anos atrás. E para você ter ideia, o fotógrafo dessa imagem morreu em 2003. Então, assim, absurda, a situação é risível. O fotógrafo da imagem, ele deve ser amigo do cara que ajudou a Miriam Leitão. Pois é. News. Deve ser uma coisa meio kardecista, sei lá. E aí, a imagem de 1980, ele utiliza no seu discurso, no tweet, né? Ele fala sobre a nossa casa, a Amazônia Sem Fronteira é a nossa casa, uma afronta à soberania nacional brasileira, que em qualquer outro país, nos Estados Unidos, já teria dado uma merda gigantesca. Leva essa discussão para o G7, que é um grupo onde o Brasil não participa, uma clara interferência internacional em território nacional. Isso é absurdo. A ONU, inclusive, existe para que isso não aconteça, para que a soberania dos estados sejam respeitadas. Então, assim, a situação chegou num nível que parece que está descontrolada. Aí você vê a Irlanda, que nunca teve problema com o Brasil com nada. A gente nem lembra da Irlanda para nada. A única coisa que a Irlanda fez de bom foi o Edmund Burke. O resto não fez mais nada de bom. A única coisa que eu lembro do Edmund Burke a única coisa que eu lembro da Irlanda é de Edmund Burke e de Gnomo. Só. Não lembro mais de nada deles. E agora tá lá criticando, falando que vai cortar, vai apoiar a saída do Mercosul e da União Europeia, o barramento da situação. A Merkel, como sempre, a politicamente correta mor, apesar de incrivelmente dizer que não vai entrar nessa onda de excluir o Mercosul. E a Noruega, que já tinha feito esse discurso. Mas parece que agora as outras, inclusive o Boris Johnson,
que é o conservador que ganhou o primeiro-ministro, entrou nessa onda. Eu não tô entendendo porque as pessoas não conseguem checar o fato, é mentira. A gente tá falando de algo que é mentiroso. Eu não tô falando de opinião, não tô falando de ponto de vista. Porque quando é ponto de vista, a gente concorda, discorda e tudo mais. Eu tô falando de mentira. Estão usando dados mentirosos, estão usando imagens mentirosas. É coisa de quinta série. Você aprende, a primeira coisa que você aprende quando entra numa universidade de humanas é checar fatos. É a metodologia científica. Ninguém está usando isso. A mídia tá repercutindo um discurso mentiroso. A impressão que dá lá fora é que o Bolsonaro tá indo com o isqueirinho dele botar fogo na Amazônia. É isso que o povo tá querendo dizer. Lança chamas do Bonoro. Segunda-feira, o negócio foi tão assim, absurdo que segunda-feira o pessoal na internet realmente estava acreditando de que a fumaça de Rondônia, da Amazônia, da Mata Amazônica em Rondônia, tinha escurecido o céu de São Paulo. Essas pessoas elas não se ouvem. Que caminho que fez essa fumaça, gente? Que absurdo. É uma coisa que a pessoa tá cagando o cérebro. Ela não pensa no que ela tá falando. É uma coisa assim, pra mim, como eu falei, eu sou novo nisso. Então, assim, pode ter acontecido coisa parelha, mas eu nunca vi uma desinformação de maneira tão célere, em 2 dias, ganhar a boca de famosos no mundo inteiro. O Cristiano Ronaldo compartilhou uma foto falsa. Leonardo DiCaprio uma foto falsa, ao ponto de que a Globo News teve que desmentir. A Globo News hoje desmentiu o Macron. Vocês estão entendendo? A Globo News defendeu o Bolsonaro. Cristiano Ronaldo, Mbappé também. Tanto que isso inspirou um tweet do Felipe Neto, o youtuber espertinho, colocou lá o seguinte, Mbappé e Cristiano Ronaldo já falaram sobre a Amazônia. Adivinha qual jogador está em silêncio? Eu acho que foi o zagueiro Breno. Eu acho que foi o Rincon. O zagueiro Breno deve estar em silêncio. Quem gosta de futebol pegou, quem não pegou. Então, assim, o que está acontecendo é um ecoterrorismo, sabe? Ecoterrorismo. Isso é um novo jargão, o terrorismo ecológico. Não tem, isso é absurdo. E o que mais interessante, agora o Boris Johnson comprou a narrativa. Parece que, ainda os dados não são confirmados, mas parece que até o Trump falou que está preocupado com a situação da Amazônia. A gente tem que avisar, tem que usar os meios corretos de informação para avisar a galera que a Amazônia está sim queimando, porque é época de queimadas, mas que, segundo os dados da própria NASA, não estou utilizando o dado do blog do chapéu, não estou usando. Eu estou usando dados da NASA. A NASA disse que as queimadas esse ano estão abaixo da média. Ou seja, existiram queimadas maiores, inclusive segundo os dados do INPE sobre queimadas, os anos que tiveram maiores queimadas no Brasil foram os anos de 2002 até 2010. E que agora a gente está numa decrescente. Hoje a gente está num nível de queimadas relativamente normal. E agora que o povo descobriu que a Amazônia queima. Saiu a informação de que Jair Bolsonaro estuda falar em rede nacional quanto a essa questão da Amazônia. Eu acho sensacional essa atitude. Já vinha falando que ele deveria ter feito isso na época da reforma da Previdência. Acabou que passou, não foi necessário. Mas seria aí uma forma de cuidar da imagem do governo. Veja, olha, o que você acha? O Bolsonaro, em algumas atitudes deles recentemente, ele vem me decepcionando muito como cidadão brasileiro. Não como eleitor, não como comentarista político, não como profissional, como cidadão. Eu acho que o Bolsonaro muitas vezes parece um bêbado dançando frevo, sabe? Ele sabe o que é frevo, ele sabe o que é bebida, mas ele não consegue juntar os dois no tempo certo, sabe? Então, assim, o Bolsonaro, ele sabe onde está o problema, talvez ele saiba a solução, ele só não sabe juntar a solução com o problema. Então é discurso na hora errada, fala bobeira na hora que não é para falar. Só que não é o caso hoje. Hoje o Bolsonaro, nesses últimos 2 dias, o Bolsonaro é uma vítima, assim, clara de uma situação mundial. Parece que o mundo não quer o Bolsonaro como presidente do Brasil. É assustador. Para eu que convivo diariamente com política, que acordo e durmo lendo notícia, eu nunca vi isso. Eu não sei dizer o que está acontecendo. Um discurso aparelhado, um discurso ajustado um com o outro, entende? Uhum. Parece que eles combinaram, parece que todo mundo ligou um pro outro e falou assim, gente, a gente tem que falar isso agora, tem que falar isso agora. Eu sei que não é isso que aconteceu. Não vai parecer gordinho, tá falando
que Macron conversou com o Mbappé e falaram pra apostar. Não tô falando nada disso, mas eu tô falando que a situação parece que todo mundo combinou. Tá todo mundo unido pra... hegemonia do discurso. Pra denegrir a imagem do Bolsonaro. Eu não entendo por quê, entende? É o que eu falei. O Macron usou imagem falsa, usou dados falsos, falou que o pulmão do mundo é a Amazônia. Eu escutei isso na primeira série do ensino fundamental e quando eu cheguei no 5º ano, a professora mesmo desmentiu pra mim. Porque ela percebeu que era uma narrativa frustrada, mentirosa. Então, desde a 5ª série, eu sei que o pulmão do mundo é os oceanos. Mas o Macron não sabe Mourão ainda. falou isso. Mas o Macron não sabe disso ainda. Caramba, o Mourão sabe. Pois é. Então, vai lá. Macron errou a foto, errou o diagnóstico, pulmão do mundo, errou ao utilizar uma frase totalmente colonialista e imperialista contra o Brasil, atacando a soberania nacional brasileira. Assim, junto com ele, vai aí Merkel e etc e tal. Vários outros grupos estão comprando essa narrativa em cima de mentiras, dados falsos. E quem é o culpado disso é o Bolsonaro, porque eu tô vendo a direita bumbum rebola eu vou citar mesmo, muita gente do MBL aí falando que a culpa de tudo isso foi Bolsonaro ter respondido a Merkel. Direito o quê? Bumbum rebola. Bumbum rebola. Foi o erro do Bolsonaro foi ter dito para Merkel utilizar o dinheiro no seu próprio país. A Alemanha é um país que mais polui a Europa. Eu achei sensacional. Não tem floresta na Alemanha. É o país que não tem mata, mais praticamente vegetação natural. Então, assim, a Noruega lá, esse negócio de matar a baleia virou uma piada, porque o Bolsonaro também utilizou uma foto falsa, né? Então, o Macron e, pra mim, Bolsonaro devia estar no mesmo churrasco, inclusive. Então, assim, os dois erraram. Mas o negócio de matar a baleia na Noruega é verdade. Existe essa caça, não é brincadeira. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca que está acontecendo aqui na nossa frente em busca de assassinar a reputação do Bolsonaro. E por mais que você discorde ou não goste do Bolsonaro, aí é cada um com o seu, assassinato de reputação em base de mentira, isso é canalice. Aí a gente está em outro ramo. É falta de ética, é falta de moral. É uma pessoa que não tem culhão, que tem que usar dados falsos, mentiras, para sustentar a sua tese. Isso não é papel de homem. Isso, Macron tem que honrar um pouquinho mais o que eu acho que ele tem no vão das pernas. Perfeito. Isso é uma frase forte. Eu acho. É só sei lá conferir. Não, tô de boa. Tá de boa? Então eu também tô de boa. Conferir o quê? Tem uns nomes aqui atrás. Não. Isso aqui é minha pauta. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na sexta-feira que vem com esse jornal que é politicamente incorreto mesmo. Tem uma pegadinha, uma pitadinha de humor. Exato. E agora tem uma pitadinha também de senhor que joga dominó na praça aos sábados, que é o Pedro com o seu novo estilo. A gente fica por aqui até sexta-feira que vem. Pedro, seu recado. Galera, fique com Deus. Caso você não acredite em Deus, não importa, não precisa da sua crença. Tchau, Ramon. Tchau, Ramon.